A Bíblia diz, no livro de Levítico, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 24. O Senhor disse a Moisés: fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado: a mãe, o pai, um filho, uma filha, um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Vou parar aqui um pouquinho. O que acontece? Esse texto muitas vezes dá margem para a interpretação errada, errônea. Já tratamos sobre isso, de que as pessoas têm direito de viver o seu luto. O caso de Nadab e Abiú foi muito específico, muito pontual da parte de Deus, né? Arão, né, a gente ponderou, literalmente teve que engolir o choro, né? Mas isso não se aplica de uma forma generalizada. E eu sempre lembro vocês que o Senhor Jesus chorou na morte de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo, né? Ele chorou. E a Bíblia é cheia de casos, de exemplos de luto. Vimos Abraão, que lamentou, pranteou por Sara. Enfim, são muitos exemplos, muitos vídeos. A gente já explicou, já entendeu esse capítulo, essa parte, né? Mas agora a gente está vendo que os sacerdotes tinham limites que o próprio Deus havia dado para os sacerdotes. Aquilo que era permitido para o cidadão comum, para o sacerdote era proibido, era vedado, era vetado. Não podia. O sacerdote tinha que dar exemplo, tinha que estar num outro nível, num patamar diferenciado. A santidade exigida do sacerdote era superior. E nós sabemos que pessoas investidas de autoridade, que são chamadas, que são eleitas, que são escolhidas, elas são muito exigidas. E elas pagam um preço alto. Temos o exemplo do apóstolo Paulo, que o próprio anjo disse que ele ia sofrer pelo nome, né, de Jesus. Ele ia dar a sua vida, né, em holocausto, em libação, em oferta a Deus. E foi o que Paulo fez. Abriu mão. Por quê? Porque ele queria cumprir cabalmente, completamente o seu ministério. E o sacerdote, por isso que a gente chama, né, o sacerdócio, uma vocação, uma missão, um chamado. É um ministério, é serviço, é algo que transcende a vida comum. E aqui tu tá vendo. O sacerdote não podia se contaminar por causa de um morto entre o seu povo, apenas se fosse um parente mais chegado, como a mãe, o pai, o filho, uma filha, um irmão. E isso me lembra que eu, né, fui funcionária pública por 32 anos, e o funcionário público, né, no funcionalismo público, nós temos licença nojo, que se chama, quando um parente próximo morre. E conforme a proximidade, o grau de parentesco mais próximo, era dado um prazo maior de luto.
Então, por exemplo, pai e mãe eram 8 dias. Eu não sei se eu vou lembrar, mas se tu é funcionário público ou tu tem algum parente, alguém que é funcionário público, tu sabe do que eu tô dizendo. Claro, as leis mudaram, não sei se isso permanece, mas no meu tempo era assim. Então, por exemplo, tem um escopo, tem um teor muito semelhante ao que está escrito aqui em Levítico, no sentido de que só era permitido para que ele vivesse o luto e por isso se contaminasse, porque era um morto, né, um cadáver, se fosse do pai, da mãe, do filho, de uma filha, de um irmão. Então, muitos dos nossos valores, princípios, regras, leis são baseadas na Bíblia. E sim, vocês estão vendo em Levítico. Então, a régua era mais alta para o sacerdote. O padrão era mais alto. 5. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. O que acontece aqui? Eu já falei para vocês que havia uma forma de se diferenciar dos demais povos. E essa forma começava pela aparência, pelo aspecto físico. Então, se eles cortavam o cabelo assim, o povo de Deus tinha que cortar o cabelo assado para ficar diferente. Se eles cortavam o cabelo assado, aí o povo ia cortar o cabelo assim. Então, era uma forma de diferenciar, de separar, de deixar bem claro quem era daquele povo e quem não era, né? E aqui são exemplos disso. Mas nos nossos dias nós temos que ter um critério, um padrão. E não nos amoldar ao mundo. Não nos parecer com o mundo, né? É corpo, alma e espírito. A santidade é para todos os filhos e filhas de Deus. O sacerdote era muito mais exigido, mas Deus estava querendo dar exemplo. E se o sacerdote desse exemplo, já era mais fácil do povo aprender. E vocês estão vendo que as leis estão sendo repetidas. Por quê? Porque as coisas acontecem. Porque novas demandas surgem. Porque o tempo é transcorrido, pessoas morrem, crianças nascem, é algo dinâmico, é um organismo vivo, são milhares e milhares de pessoas. Então tu tem que recapitular, tu tem que ensinar, tu tem que ampliar, tu tem que generalizar, quer dizer, isso era para esse grupo, agora eu vou ter que expandir, né? Fazer com que mais pessoas aprendam. Por quê? Porque vai ocorrendo uma renovação. Pessoas vão saindo e outras vão entrando, né? Então vocês estão percebendo como tem repetido várias leis. E também porque quando é algo importante, Deus repete. Como um bom mestre, ele ensina com a repetição. E a Bíblia é assim. Quando um assunto aparece uma única vez, é totalmente diferente de um outro assunto que aparece 3, 4, 5, 7 vezes. Nós vimos que Deus dá ênfase. Ele tem questões que lhe são caras, que lhe são importantes, que ele valoriza muito mais do que outras. E nós temos também no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus repete e amplia os mandamentos. E isso para nós é uma lição. É uma, vamos dizer assim, aula extra, né? É algo que Deus está fazendo uma recuperação, como um professor faz. Ah, não, tu não aprendeu? Então eu vou te ensinar de um outro jeito, de uma outra forma, e vou fazer uma outra prova, uma outra
um outro exercício, um outro teste, uma outra forma para ver se tu aprende, né? Para ver se tu estuda, para ver se tu põe em prática. E a gente vê isso. Gênesis, Êxodo, Levítico. E aí tu vai caminhando pela palavra de Deus até chegar nos evangelhos do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Estou dando um exemplo, né? Em que ele fala: vocês ouviram o que os antigos disseram, eu, porém, vos digo. E ele acrescenta, ele amplia, ele faz essa recuperação, vamos dizer assim, recapitulação da matéria. Aqui vem um ponto muito sério. Não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Eu vi o ano passado, não comentei isso com ninguém, né? Só com o Alexandre, mas um homem de Deus com ministério reconhecido, vocês vão identificar, né? Eu não vou falar nomes, não vou citar nomes, não devo, não posso, não vou fazê-lo. Mas era um líder de um ministério muito importante no Brasil e no mundo. Um homem de Deus, porque eu aprendi muito com ele, ouvia muito suas mensagens, suas ministrações e tal, respeitava muito. E a vida dele virou um escândalo, né? Uma coisa muito séria, por conta da sua esposa, ou por conta do seu casamento, ou por conta do seu enteado, quer dizer, o filho que a mulher dele teve de um outro casamento. E aí foi muito chocante, né? A morte dele foi uma morte trágica, foi um acidente. Tudo isso para não falar o nome, mas tu já sabe de que eu tô falando. E eu falei com Deus, eu orei. E o que Deus me lembrou? O que o Espírito Santo me lembrou? Que um sacerdote, que um homem de Deus, ele aqui tá falando, ó, que não pode casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, porque o sacerdote é santo. Outros livros da Bíblia falam sobre isso. A importância do sacerdote, do homem de Deus, escolher uma mulher de Deus. Porque ambos vão compartilhar esse sacerdócio, esse ministério. E quando tu casa com uma mulher que já foi divorciada, separada e tem um filho, tu tá trazendo uma realidade pro teu casamento e pro teu ministério que vai cobrar caro. Pode demorar 10 anos, 20, 30. Uma hora aquele peso, aquela bagagem vai se fazer presente. E foi isso que eu entendi que aconteceu. E a Bíblia diz que se casasse, o sacerdote casasse, ele tinha que casar com uma viúva de sacerdote. Isso podia. Porque aquela mulher... E nós já temos vídeo no canal sobre os livros proféticos que isso aparecia. Porque o que acontece? Muitas vezes o ministério daquele sacerdote, daquele homem, ele é derrubado, ele é abalado, ele é manchado por causa da esposa. E isso, assim, ó, acontece demais, 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 demais. E mulheres que não têm chamado, mulheres que não colaboram, e filhos que vêm, que nem a Bíblia diz, para calamidade, coisas muito difíceis. E Paulo fala para Timóteo, né, que o homem tem que ser marido de uma só mulher, que tem que governar bem sua casa. Fala vários detalhes. Por quê? Porque já havia um senso comum de que um homem de Deus tinha que procurar uma mulher de Deus, que um sacerdote tinha que procurar uma mulher que fosse somar no seu ministério. E este, especificamente, que eu estava citando ali em código para vocês, ele casou com uma mulher que era divorciada e que tinha um filho. E o primeiro escândalo, e ele criou este filho como se dele fosse. E este filho, que na verdade não era filho, era enteado, foi o primeiro a manchar o nome dele. Não estou entrando no mérito de nada, só estou exemplificando este versículo, que aqui em Levítico está falando assim, a mulher prostituta, desonrada, divorciada do seu marido. Mas
Como eu disse, se vocês procurarem as referências, tem muitas outras referências ao longo da Bíblia, de que é muito importante que o sacerdote escolha a mulher com quem ele vai casar. A mulher prudente, a esposa prudente, vem do Senhor. É uma bênção, é uma dádiva, é um presente de Deus. Agora imagina para um sacerdote. Imagina para um homem investido de autoridade, que tem um chamado. 8. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela, será queimada. É isso que choca as pessoas, né? Levítico é assim, ó. Vai ser queimado, vai ser morto, vai ser apedrejado, vai ser isso, vai ser aquilo. É muito forte, muito radical. Mas o que está sendo dito? O que a gente aprende? Que espiritualmente esta pessoa vai para o inferno, né? O que quer dizer vai ser queimada? Significa que ela vai ser eliminada do povo. E qual é o lugar que queima, que tem fogo? O inferno. Então significa que aquela pessoa vai se perder. Espiritualmente é isso. Ninguém está pregando violência. Isso tem que ficar bem claro. Só quem fala mal do Levítico ou da Bíblia é porque não ama Deus e não quer obedecer a Deus. Não quer saber o que a Bíblia diz. 10. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará suas roupas. O que quer dizer isso? Ah, que ele vai andar arrumadinho, bonitinho? Tá, tudo bem, mas não é. São sinais de luto. Tu não vai... eu gosto de usar essa expressão, agonizar em praça pública, tá? Pensa que um sacerdote, ele ministra na vida das pessoas. Quando nasce, quando casa, quando morre, quando tem filhos. As etapas da nossa vida, ele participa. E daí, que figura, que exemplo, que imagem ele vai passar, né, para os seus, como eu posso dizer, liderados, para as suas ovelhas, se ele demonstrar desespero? Onde está a fé do sacerdote? Onde está a espiritualidade do sacerdote, que diante de questões humanas se desmancha, vamos dizer assim? Olha bem, foi derramado o óleo da unção. Então o que quer dizer? Ele é consagrado, ele é separado, ele é especial. Ele não vai agir como um cidadão comum. 11. Não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem. Não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo, e não profanará sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Então, olha o que eu falei para vocês, não casará com viúva, mas em Ezequiel é dito que se ele casar com viúva, a viúva tem que ser viúva de sacerdote. É a única exceção desta regra. E eu já expliquei por quê, né? Então, assim, ó, a consagração do sacerdote passava por todos os aspectos da vida dele. Ele tinha que entregar tudo. Ele tinha que agir de uma forma total, completa. Uma rendição, uma dedicação.
16. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações em quem houver algum defeito se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, não poderá entrar até o véu. Nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Bom, esse texto também é muito criticado. Falam que é preconceito, falam que... muitas coisas feias e erradas. Quem está escrevendo esse texto é Moisés. E quem falou para Moisés é Deus. O Senhor disse a Moisés. Então, Moisés é um homem de Deus, que tinha um povo inteiro para liderar. E sim, o defeito físico apontava para o pecado. Por quê? Lembra que os animais oferecidos a Deus tinham que ser sem defeito? Que o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, ele é sem defeito, imaculado, perfeito, santo, santificado, puro, purificado, sem mancha, sem mácula, sem nódoa. Quer dizer, o sacerdote, ele apontava para o próprio Senhor Jesus. E este defeito físico, ele significava que faltava um pedaço, que faltava uma parte, que algo não funcionava. Então, isso simbolizava um serviço incompleto, uma missão que não era cumprida perfeitamente. Então, nós nos apegamos ao ser humano e ficamos com misericórdia, com compaixão. Mas o que Deus está falando aqui é a respeito do sacerdote, como é que eu posso dizer? Nenhum dos seus descendentes era a linhagem, era a tribo, era aquele grupo seleto. E ele tinha que ser especial, ele tinha que ser próprio para aquela função. E o defeito físico, seja ele qual for, mostrava que não havia integridade, não era inteiro, não era completo, não era perfeito. Então, Deus está buscando essa santidade, está apresentando essa santidade, está exigindo essa santidade em todos os aspectos da vida do sacerdote. E aí tu tem que lembrar que todos esses, eu tô falando assim, todos de uma forma ampla, generalizada, maioria desses, o Senhor Jesus curou. Quantos cegos Jesus curou? Coxo, a mulher que era encurvada. Então, tudo aquilo que poderia, de alguma forma, ser próprio da religião, da hipocrisia, do farisaísmo, o Senhor Jesus vinha com seu amor, com a sua graça e curava e salvava. Vai, minha filha, a tua fé te salvou. Curava no sábado, Assim, como é que você... esfregava na cara dos fariseus, porque ele tinha poder, ele fazia milagre, ele salvava, ele curava. Lembra do homem com a mão? Então, assim, é uma releitura do Levítico no ministério do Senhor Jesus. E no Sermão do Monte tem uma passagem
muito significativa sobre partes do corpo, né? Faltando. Vamos lá? Tá com a tua Bíblia aberta? Mateus 5, vamos lá. Mateus 5. Temos uma playlist sobre o Sermão do Monte, em que nós estudamos palavra por palavra do Sermão do Monte. Capítulo 5, Mateus. Sim, eu tô falando Sermão do Monte, mas não falei qual era o evangelho. Mateus, capítulo 5, verso 29. O contexto que o Senhor Jesus está falando é o adultério. Mas vamos lá. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Então, Jesus está mandando tu te automutilar? Não. Isso aqui é uma hipérbole. É um exagero intencional para que tu entenda. Mas, se a gente pensa no Levítico, de que a pessoa que era cega ou que era coxa, que tinha qualquer defeito físico, ela não podia ministrar, a gente pensa assim, ó, em Cristo, ele compreende essas questões e diz que é melhor ser assim e ser salvo do que ser perfeito, íntegro e ir para o inferno. Por quê? Porque isso é claramente uma censura aos fariseus. Porque eles pegavam isso ao pé da letra, desta perfeição, né? E essas pessoas podiam por fora ser perfeitas, podiam por fora não ter defeitos físicos, mas a alma era deformada, o caráter era deformado, o espírito era deformado, tinha defeito, entende? E Jesus nos ensina de uma forma amorosa, curando e salvando essas pessoas nos evangelhos. Então, a gente tem que abstrair da letra fria da lei e sempre olhar o que Jesus falou. Jesus não veio revogar, Jesus não veio cancelar, Jesus não veio negar, né? Ele veio cumprir a lei, deixando bem claro que os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, a santidade dos sacerdotes, ela era muito mais alta, exigida, elevada. A régua era bem mais